Olá pessoal que nos acompanha no Ciência Informa, estou aqui com o professor Bruno Gualano e vamos falar um pouquinho sobre exercinas. É assim que fala, Bruno? Exercinas, acho que é uma boa tradução, né, do tal do exerkines, que o pessoal tem falado, né? Que são substâncias que são secretadas pelo músculo esquelético em decorrência do exercício físico, e essas substâncias têm a capacidade de atuar em outros órgãos, né? Então o músculo, quando se contrai, libera essas substâncias na corrente sanguínea, elas vão parar em outros órgãos, e nesses outros órgãos elas vão ter efeitos, via de regra, benéficos. Exatamente. E aí acho que tem 2 estudos bem bacanas que saíram recentemente, inclusive um deles de um grupo brasileiro, do Rio de Janeiro, né? Saiu numa revista importante, na Nature, e vou passar a palavra aqui para o Bruno para comentar um pouco desses estudos. Pois é, Gui, a gente sabe que o exercício produz esses efeitos terapêuticos, mas a gente sabe muito pouco, né, dos mecanismos por trás desses efeitos terapêuticos, né? E esses 2 estudos, né, que são feitos por grupos distintos, né, e atacam problemas diferentes, eles mostram que de fato existem moléculas, substâncias, como você disse, que são chamadas de exerkines na literatura inglesa, né, ou exercinas, ou ainda miocinas, né, que é um termo que é bastante usado. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Esse termo exercinas seria uma adaptação do termo citocina, exato, que é muito utilizado na área de imunologia, que as citocinas são substâncias secretadas por células do sistema imune para fazer comunicação entre células. Nesse caso, como são substâncias secretadas pelo músculo, seria miocinas, exato, ou substâncias secretadas pelo músculo durante ou após o exercício seriam exercinas. São termos diferentes para se referir à mesma classe de substâncias. Na verdade, o termo exercinas, né, ele é mais abrangente do que miocinas, porque ele também engloba aquelas substâncias que são secretadas não somente pelo músculo esquelético, mas também por outros órgãos, como o vaso, o fígado, etc. Mas sempre em decorrência do exercício. Exato, né? Então, toda vez, portanto, que vocês ouvirem o termo exercinas, né, vocês saberão que estão ouvindo falar de substâncias secretadas em decorrência do exercício que terão um efeito em algum órgão, pode ser no próprio músculo esquelético ou em outros, e geralmente esse efeito é terapêutico. Bom, então vamos começar falando daquele estudo do grupo da Dinamarca, da Pedersen. Isso. Esse é um estudo publicado numa revista de ponta da nossa área, chamada Cell Metabolism, né? Então é uma revista bastante importante, de um grande impacto, né? E o que justifica, né, o alcance desse artigo numa revista dessa é a inovação, né? Então o que esses pesquisadores fizeram, basicamente? Os pesquisadores que são bastante importantes na área do exercício, eles tiveram a seguinte ideia: se a gente bloquear a ação da interleucina 6, que seria uma dessas exercinas ou miocinas, né, possivelmente você bloquearia algumas ações terapêuticas do exercício, algumas adaptações do exercício também. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles bloquearam farmacologicamente o receptor da interleucina 6, que é uma citocina, uma miocina, né, que é secretada em razão da contração muscular, em consequência da contração muscular. E o que esses pesquisadores observaram foi o seguinte: aqueles indivíduos que tinham o bloqueio da interleucina 6, do receptor da interleucina 6, eram aqueles que não apresentavam, em decorrência do exercício, uma boa resposta de redução de gordura visceral, ao passo que o grupo controle, que não tinha o bloqueio, apresentava, como a gente sabe, redução da gordura visceral. A mesma coisa vale para colesterol total. Então, as melhores respostas são observadas quando você não bloqueia a interleucina 6. Bloqueou a interleucina 6, você perde parcialmente essas respostas. Portanto, pode-se concluir que a ação da interleucina 6, que é secretada pelo músculo esquelético durante o exercício físico, ela é importante para que o exercício físico exerça, pelo menos parte de suas adaptações, que classicamente a gente sabe que são benéficas para quem faz exercício. Exato. A interleucina 6, ela de certa forma tem esse papel de mediar as adaptações, algumas adaptações do exercício. Lembrando que é um sistema absolutamente complexo, as adaptações são sistêmicas, não depende unicamente de uma substância, de uma miocina, mas esse estudo mostra de uma maneira bastante interessante, né,
que a interleucina 6 tem um papel nesse processo, né? E aí a gente tem um outro estudo que foi publicado por esse grupo brasileiro, excelente grupo brasileiro na área de neurociência, né, da UFRJ, com colaborações internacionais e com grupos importantes, né, que mostrou o papel de outra nova miocina, né, de uma nova exercina chamada irisina, né, no desenvolvimento do Alzheimer. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso tudo? Eu só queria fazer um rápido adendo antes sobre a irisina. Caso algum de vocês tenha curiosidade e queira estudar um pouco sobre a irisina, talvez vocês encontrem artigos falando sobre uma polêmica a respeito da irisina. Se ela existe ou não, né? Exatamente. Até questão de 2 anos atrás, os cientistas mal sabiam se a irisina realmente existia. E isso foi por conta de problemas em um kit, né? Um kit é um produto comercial de conjunto de reagentes que você compra, geralmente pronto para você fazer uma dosagem de uma substância qualquer. Esses kits que foram vendidos assim em larga escala no mundo inteiro, aparentemente eles tinham um problema na detecção de irisina. Parece que ele detectava outra coisa que não a irisina. Então, por conta disso, depois que descobriram esse problema nesses kits, muito foi se questionado sobre os outros estudos anteriores que mostravam a irisina. Acontece que nesse estudo novo, desse pessoal da UFRJ, do Michel, inclusive, tive o prazer de conhecê-lo o ano passado, eles validaram a medida de irisina deles por uma técnica que a gente chama de espectrometria de massa, que é uma técnica que praticamente não deixa dúvidas quanto à substância que eles estavam de fato medindo. Então, ou seja, existe a irisina. Existe a irisina, existe a polêmica, e esse estudo que a gente está se referindo, ele resolveu essa questão da dúvida se existia ou não irisina. Eles confirmaram isso. Pois é, e assim, é um estudo imenso com diversos experimentos. Eu vou contar o início dele e você termina depois se a gente chegar no exercício. Basicamente, o que eles acham, inicialmente, eles escolhem o que a gente chama de líquido cérebro espinhal, né, do paciente com Alzheimer, do indivíduo saudável, e eles notam que aqueles pacientes com Alzheimer têm uma concentração menor de irisina nesse líquido, né? Então, tudo parte daí. Em seguida, o que esses pesquisadores fizeram foi o seguinte: eles foram testar o efeito da irisina secretada pelo exercício em ratinhos que tinham a doença de Alzheimer, né? Então, esses ratinhos desenvolviam a doença de Alzheimer, né? Então, nesse experimento específico, existiam outros, claro, né, que comprovavam esse conceito, né? Eles mostraram que o treinamento físico era capaz de aumentar a concentração de irisina, tá? E isso se revertia numa melhora dos sintomas dos animais com Alzheimer, tá? Então, quando eles bloqueiam o efeito da irisina, eles precisam provar que isso é efeito da irisina também, né? Então, uma maneira de se provar que isso acontecia era bloqueando a irisina farmacologicamente. Então, eles bloqueiam a irisina farmacologicamente e esse efeito desaparece. Então, basicamente, o que eles mostram aqui, primeiro, treinamento com exercício físico melhora a progressão do Alzheimer, pelo menos em modelo experimental, eles usaram camundongos, né? E, em parte, essa melhora é mediada pela ação dessa exercina chamada irisina. Exatamente. Portanto, uma substância produzida pelo músculo que vai atuar lá no cérebro e que tem um efeito protetor contra o Alzheimer mediado pelo exercício físico. Por isso que as pessoas estão falando que o músculo é um órgão metabólico endócrino, né? Então, o músculo não é inerte. O que acontece no músculo não fica só no músculo, né? Então, ele tem ações que a gente chama de autócrinas, parácrinas, endócrinas, ou seja, a ação é local, a ação é próxima ao músculo e a ação é lá em cima também, né? No sistema nervoso central. Então, o músculo secreta uma substância, cai na circulação, essa substância aparece no sistema nervoso central e tem efeitos neuroprotetores, né? Olha que interessante. É isso aí, Bruno. Para quem tiver interesse em ler os artigos na íntegra, recomendo fortemente. São leituras difíceis, já adianto, mas é ciência de altíssima qualidade e a gente aqui está morrendo de orgulho de saber que tem um grupo de brasileiros que fez um trabalho tão bom assim. Parabéns ao grupo de brasileiros. Parabéns. O link está na descrição do vídeo. Não esquece de curtir. Se você gosta dos nossos vídeos,
se inscreva no canal. Se quiser receber notificação, clica no sininho. Valeu, pessoal.